Hoje eu quero te falar do perigo para quem já está na fase das migalhas, e se você não está nessa fase ainda, presta atenção nesse vídeo, porque eu quero muito, você vai chegar lá, e se você não prestar atenção nisso que eu vou te falar aqui, talvez você fique para sempre na fase das migalhas e não consiga de fato ganhar dinheiro. Que perigo é esse, Luana? Presta atenção nesse vídeo que eu vou te falar. A minha missão é tornar o day trade uma profissão reconhecida. Seguinte, muitos e muitos traders vêm até mim e falam assim: Luana, eu estou ganhando migalhas. Cara, maravilha. Primeiro, o que é essa fase das migalhas? Vamos dar um passo para trás, né? Vamos dar um passo para trás, que talvez você chegou aqui há pouco tempo. Eu tenho um vídeo, um conteúdo explicativo das 7 fases de evolução do trader. Se você ainda não assistiu esse vídeo, depois você assiste, vai ter um card aqui, vai estar na descrição também. Esse vídeo das 7 fases classifica realmente as 7 fases da evolução, da trajetória que todo trader de sucesso já passou, e que se você quer atingir o sucesso, quer ter ganhos exponenciais, você também vai passar ou precisa passar por essas fases. Resumidamente, quais são elas, Luana? A fase do deslumbre, que eu conheci o mercado, me maravilhei. Fase da queda livre, começam-se as perdas e mais perdas e mais perdas. A fase 3, estancando as perdas, onde, epa, peraí, eu percebo que as coisas não são bem assim, preciso limitar as perdas, mas eu ainda não consigo ganhar. Se você persistir, continuar a evolução, você chega na fase do 0 a 0, que é a fase 4, a fase onde eu não perco, mas eu não ganho. E aí, então, você chega na fase 5, a fase das migalhas, que eu quero conversar mais sobre essa fase hoje. Se você persistir, você pode chegar na fase 6, que é a fase do pagando as contas, para então depois, né, fazer o que ainda precisa ser feito para chegar na fase 7, que é a fase do vida de trader, dos ganhos exponenciais. E é o seguinte, fase das migalhas é uma fase muito perigosa. Por quê? Porque muita gente morre, entre aspas, pro mercado nessa fase. Claro, muitos já morreram muito antes, né? Mas quem chega nessa fase tem que tomar cuidado, por quê? Duas coisas. Primeiro, esta fase não pode ser muito longa, tá? Não pode ser muito longa. O que é muito longa, Luana? Pô, fase das migalhas durando mais de um ano? Não, né, gente? Você tá fazendo alguma coisa de errado, tá? Tá fazendo alguma coisa de errado, e provavelmente essa coisa de errado é você não está focado em desenvolver o que falta para você passar de fase. E o que falta para eu passar de fase, Luana? Olha só, se você já está na fase das migalhas, é muito provável que você já tenha um operacional bem definido, né? Você já sabe fazer dinheiro no mercado, você já definiu muito bem o seu operacional, você sabe como operar. Você já definiu um gerenciamento de risco, porque senão a conta não ia fechar no positivo. Você já entendeu, né, que você precisa de um plano de trade, que tem que levar o mercado a sério. Você já deu vários passos na sua evolução. Mas o que ainda falta? Ainda falta a questão da mentalidade. Muito possivelmente, ainda falta você trabalhar a questão da disciplina nos ganhos, de você trabalhar a questão da confiança, de você conseguir ajustar melhor as suas entradas, fazer boas operações, combater hesitação antes de entrar, combater principalmente o FOMO, o medo de ficar de fora da operação. O FOMO é um dos grandes sabotadores da fase das migalhas. Então, cuidado, você não pode permitir que a fase das migalhas dure tanto tempo assim. Você precisa trabalhar o que falta para você passar de fase. Por quê? Porque qual é o grande perigo de permanecer tanto tempo nessa fase? Você se desmotiva e você desiste. Luana, mas agora eu já tô ganhando dinheiro, vou desistir? Sabe por quê? Porque você está gastando o seu tempo. E tempo é um ativo muito precioso. Então, nessa fase, se você demora muito nessa fase, começam a gerar muitos pensamentos do tipo: mas eu já estou aqui há tanto tempo, eu ainda não ganho, eu poderia estar fazendo outra coisa. Se eu estivesse investindo meu tempo, minha energia, no meu trabalho, em outra atividade. E, gente, eu tô falando isso, que eu vejo isso sempre acontecer. Inclusive, eu estava tendo essa conversa outro dia com um aluno, o Gustavo. Gustavo, quando ele veio fazer a minha mentoria, o Trader MMA, ele estava na fase das migalhas. E ele me disse assim: não, Luana, eu já evolui bastante. Eu estou há 2 anos na fase das migalhas. Eu falei: o quê? Peraí, não pode, tá errado. Você tá 2 anos na fase das migalhas? Você tá usando de desculpa? Você tá usando seu emprego de muleta? O que tá acontecendo, meu bem? Não é assim. Você já deveria ter evoluído. 2 anos na fase das migalhas? Ai, pois é, mas é que daí eu mudei de operacional, fiz adaptações. Falei: não, isso é desculpa. Isso aí é desculpa. Você já tinha um operacional legal, né? Você já sabia fazer dinheiro, tanto que ele voltou depois pro mesmo operacional. Falei: vamos lá, o que tá acontecendo? Claro, óbvio que aí a gente trabalhou as questões. Pra ele pegava muito forte isso que eu falei aqui, a questão do FOMO, né? Do medo de ficar de fora da operação, acabava entrando, escolhendo mal as operações, fazia muitas operações ao longo do dia. Então a gente foi limitando tudo isso, foi fazendo os ajustes que ainda faltavam. Para quê? Para que ele conseguisse dar esse próximo passo, tá? Então a primeira coisa é isso, não pode, a fase das migalhas, ela não pode demorar tanto tempo, porque senão você se desmotiva. E o segundo grande perigo é justamente você estagnar. Estagnar em que sentido? Achar que, cara, eu já evoluí,
evoluí, eu já tô bom, agora é só uma questão de continuar. Existe aquela célebre frase clichê de para-choque de caminhão, né, que diz o seguinte: o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar pro próximo nível. Mas é totalmente verdade, tá? O que te trouxe, o que você fez até aqui, até agora, serviu para te trazer aqui. Parabéns, maravilha. Elogie a si mesmo, reconheça que você já evoluiu, você já melhorou muito estando na fase das migalhas. Mas se você quer chegar na fase do pagando as contas, você precisa ver o que ainda falta. Você precisa trabalhar os aspectos que ainda faltam, você precisa dar um passo diferente, você precisa evoluir, você precisa melhorar, procurar melhorar entradas, procurar alongar suas operações, procurar melhorar sua relação risco-retorno, entender do seu comportamento o que você precisa combater, hesitação, ansiedade, medo, tá? Para que você consiga dar esse próximo passo. Então tome muito cuidado, se você está na fase das migalhas, tome muito cuidado com esses dois perigos, tá? Permanecer muito tempo nessa fase e, segundo, estagnar e não perceber o que falta, que geralmente é comportamental, o que falta para você dar o próximo passo. E se você ainda não chegou na fase das migalhas, anota igual esse conteúdo, faz uma anotação mental aí para que quando você chegue na fase das migalhas, você não caia nessas duas armadilhas e aí essa fase seja uma fase que sim, é preciso passar por ela, mas que ela dure pouco tempo para que então você consiga chegar na tão desejada fase do tô pagando as contas. Combinado? Anotado? Vai fazer isso? Vai colocar em prática agora? Eu espero sinceramente que sim. Se você gostou deste conteúdo, se você conhece alguém que está na fase das migalhas, pega o link aqui, manda para essa pessoa e diz, ó, presta atenção aí para você identificar o que falta para você sair logo dessa fase das migalhas, tá entendendo? Bora lá, vamos evoluir. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva e eu vejo você no próximo conteúdo.